Bom, eu já começaria perguntando para o doutor Davi Wipp. Já caiu a ficha, doutor? Bom dia. A minha, ela vem caindo dia a dia há meses, viu? Cada hora por um motivo. A última foi pós-doença, mas vem caindo. Não é fácil retomar a atividade depois do baque que foi nessa internação que o senhor teve, né? Olha, é desafiador, porque você fica doente, você tem uma de inseguranças, mas a segunda-feira chega. E aí não tem conversa, né? Você tem que pôr a roupa e ir para frente. Doutor Davi Wipp, a gente estava debatendo agora, o senhor acompanhou, acho que o finzinho, essa recomendação da Prefeitura de escalonar os horários do comércio. Qual que é a motivação? O senhor vê sentido nisso, doutor Wipp? Eu ouvi a notícia por vocês agora, eu não conversei nem com o Edson Aparecido, nem com o prefeito Bruno, então eu prefiro, nós vamos nos reunir hoje daqui a pouco, eu prefiro conversar com eles para entender a lógica que eu ainda não sei. Doutor Davi Wipp, Vai, Pedro. em relação ao número de casos, o número de mortes aqui em São Paulo, né? As autoridades têm dito durante as coletivas, né, que esse pode não ser o número real, né? Como que é o trabalho aí de vocês para tentar chegar o mais perto possível da realidade? O número de mortos por coronavírus, pelo menos, é o mais próximo da realidade do que em relação ao número de infectados? Nós tivemos um problema que foi a realização dos exames específicos, né, o PCR-RT. E com essa demora do diagnóstico, retardou o esclarecimento dos pacientes, especialmente os que morreram, quais morreram pelo coronavírus ou por outras doenças. Isso deveu-se à falta de insumos. O fato de você comprar o insumo não quer dizer que ele vai ser entregue. Na madrugada de anteontem para ontem, chegaram em São Paulo mais de 750 mil kits para diagnóstico. Então, nós esperamos que tanto o Adolfo Lutz como o Butantan e a rede de laboratórios consigam rapidamente zerar essa demanda que estava parada. Com isso, nós vamos ter um número mais preciso de mortes versus causas, que é fundamental para você entender o que está acontecendo nos hospitais de São Paulo. No primeiro momento, nós não vamos ter, o Brasil não terá exames para todo mundo. Vai aumentar o número, sem dúvida, mas não terá. Mas é fundamental que nós consigamos, em tempo real, o mais breve possível, saber se a causa da morte foi por conta de qual agente causal. Lembrando que tem uma dificuldade que nós estamos vendo na prática, que é o seguinte: o paciente interno, especialmente o paciente de UTI, ele fica muito tempo internado. Então, de 2 a 3 semanas. Neste período, você precisa ter o diagnóstico, até para a mobilização de leitos dentro da UTI. Isso não aconteceu por conta desse retardo nos exames que eu espero, nas próximas horas, ter resolvido. Doutor Davi Wipp, quando a gente fala que aconteceram ontem 87 mortes no estado de São Paulo decorrentes do Covid, esse retrato de 87, ele reflete que momento da pandemia? Porque se há um atraso na realização dos exames, isso está refletindo uma situação anterior? Veja, como é que está acontecendo? Os exames novos estão sendo feitos e os que estavam estocados sendo atualizados. Vai chegar no momento que nós vamos ter um degrau do número de infectados e do número de mortes. É a hora que for atualizado essa demanda que estava reprimida. E isso acontecerá em algum momento nos próximos dias. Uhum. Então, nós estamos esperando um degrau tanto no número de infectados como no número de mortes. Em média, hoje, o exame demora quanto tempo a partir do momento em que ele é colhido até o momento em que o resultado é divulgado, doutor Wipp? Olha, nós estamos com uma demora, nós estamos com mais de 17 mil exames não realizados. Então, uma coisa é demora natural da técnica. Uhum. Outra coisa, que é o que aconteceu, é demora por não conseguir fazer exames, por não ter o reagente, por não ter o kit. Isto, no primeiro momento,
750 mil kits resolve por um mês, mas já a compra, contrato assinado para muito mais. Então, os exames, especialmente para doentes internados, para indivíduos, para os profissionais de saúde, eles precisam ser imediatamente atualizados. Doutor Davi Wip, uma pergunta que muita gente faz para nós, né, é a seguinte: quando é que vai dar para voltar minimamente a viver normalmente em São Paulo? O senhor consegue fazer essa projeção? Não consigo. Mas eu consigo falar no que está acontecendo no mundo inteiro. Até para dizer, é interessantíssimo. Ontem foi um paciente no consultório e ele falou o seguinte: olha, vocês estão exagerando com essa história de vírus, não é nada disso, não tem mortes. É uma posição de alguém que está isolado e se ressentindo do isolamento. Mas eu falei para ele: não precisa acreditar o que nós estamos falando. É só olhar o que aconteceu em outros países. A Inglaterra, que tem um sistema de vigilância fantástico, epidemiologistas renomados, no primeiro momento tinha-se uma postura mais aberta, entendendo a dinâmica do vírus no início dessa história. Na sequência, a Inglaterra fechou todo o sistema. A semelhança de Tóquio, Singapura, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos e Nova York. Então, nós estamos tendo a oportunidade de aprender com os exemplos. Nós tivemos esse tempo por conta que a epidemia chegou aqui depois, por exemplo, mais ou menos 2 semanas após o que chegou nos Estados Unidos. Então, não precisa nem acreditar, é só olhar o que está acontecendo no mundo. Eu estou embasando isto para dar a resposta. Ainda não se aprendeu e não se determinou no mundo como e quando voltar. Esse é um aprendizado. Né? Quais são os critérios? Índice de transmissibilidade é um deles. O teu sistema de saúde está adequado para a demanda? 3. Surgimento de novos casos? Então, essas e outras variáveis, elas estão sendo estudadas para determinar quando, em que momento e de que forma a vida vai ser restabelecida. Ninguém está feliz com essa situação, ninguém deixa de se preocupar com as multivariáveis envolvidas nessa situação. Mas hoje, de fato, não é que você tem plano B, não tem plano B, é o que está sendo feito. Ontem eu apresentei dados de alguns hospitais de embate aqui da cidade de São Paulo que mostram que o sistema está começando a ser ocupado. E é uma ocupação que não é uma ocupação do indivíduo que fica na UTI 2, 3 dias e tem alta. O indivíduo que está bem na UTI fica no mínimo internado 14 dias. Então você roda poucos leitos. Então todas essas variáveis, elas servem para você determinar posicionamentos atuais e futuros. Existem pelo menos 4 grupos no Estado, os grupos de saúde, os grupos do IPT e de outros órgãos, trabalhando com números 24 horas por dia. São epidemiologistas, são estatísticos, pessoal extremamente experiente e competente, criando todos os cenários. E você nota que, quando você conflui os dados, que os dados são muito semelhantes. Nós estamos seguindo uma curva à semelhança dos países da Europa e nós não atingimos o ápice da curva, o que é uma boa notícia. Tem pessoas falando: puxa, mas quando é o pico? Tudo isso que nós estamos tentando fazer é avançar e diluir esse pico, para que o sistema de saúde consiga absorver, para que os profissionais da área de saúde que foram afastados por doença possam voltar, para que você reequilibre toda a dinâmica de atendimento desses pacientes. Doutor Davi Wip, eu gostaria de fazer mais uma pergunta pessoal ao senhor. Foi visível o seu abatimento na volta, quando o senhor participou de uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Como é que está sendo a recuperação? Fica alguma sequela, alguma dor? Como é que está sendo? Olha, eu fiquei afastado 14 dias e eu fiquei doente nesses 14 dias com sintomas. Do 12º ao 14º que eu comecei a apresentar melhoras. E eu voltei, e talvez até mais precocemente do que deveria, mas eu voltei ainda muito cansado.
Eu perdi 5 quilos, já ganhei 3, e hoje eu estou muito melhor. Estou com uma tocinha, eu refiz os meus exames se aproximam da normalidade, mas ainda tem uma pequena alteração. Por ter tido, o senhor está imunizado de futuro? Esse é o problema. Eu fiz esse exame de dosagem de anticorpo IgM e IgG. Só para os nossos ouvintes entenderem, isso são anticorpos de resposta aguda e de resposta prolongada. Quando você tem o IgM positivo, é porque você está com a atividade da doença. Quando você tem IgM e IgG, é que você já está caminhando para uma situação de imunidade à doença. E quando os dois são negativos, você não teve a doença. Então, o meu exame de anteontem mostrou IgM negativo e IgG positivo. Saí da fase aguda, eu estou imunizado. A pergunta é, por quanto tempo eu estou protegido? É 1 ano, 2 anos, essa proteção é definitiva, acho pouco provável. Eu vou me beneficiar na frente de uma vacina que vai prever esse e outros sorotipos de vírus. Neste momento eu estou imunizado, estou protegido. Não há resposta de por quanto tempo. Doutor Davi Wippe, tem alguns especialistas que têm falado, né, sobre a possibilidade de estarmos apenas atrasando o pico da doença aqui no Brasil. Queria que o senhor trouxesse aí, com o seu conhecimento técnico e científico, uma resposta para essa declaração de que não vamos atingir a curva agora, mas não estamos livres dela e de um possível colapso lá na frente do nosso sistema de saúde. Nós estamos trabalhando para achatar a curva, não é adiar o pico, né? Que pode acontecer. Se as medidas que nós estamos executando aqui no estado de São Paulo, elas não forem atendidas, você prolonga o pico, você adia o pico, mas vai chegar. Do que eu estou falando? Nós precisamos de um confinamento sempre e diário superior a 50%. Isso está provado, não somos nós que estamos falando. Isso, os trabalhos científicos que já estão divulgados mostram de uma forma indiscutível que este isolamento, esse distanciamento social serve para, primeiro, você achatar a curva e, provavelmente, diluir o pico. Agora, aí veja, não adianta você ter políticas públicas claríssimas que são muito chatas, ninguém está feliz com isso, né? Mas se não forem atendidas, você não tem a resposta que espera. Eu, nos próximos dias, vou estar apresentando as curvas comparando o efeito do confinamento versus não confinamento. Isso serve para o Brasil e para qualquer lugar do mundo. Nós teríamos muitos mais casos nesse momento se as medidas que foram adotadas não tivessem sido efetivadas. E é por isso que todo dia nós conclamamos a população a obedecerem essas recomendações do Estado. O distanciamento social, fique em casa. Isto hoje não tem mais discussão científica. E também tem um outro problema, não tem alternativa. Nós não temos uma vacina ainda, nós não temos um medicamento comprovadamente efetivo. Então, o que nós temos é proteção da população, tentando diluir os casos nos meses, tentando evitar o pico, tá? E tentando que o sistema público e privado dê conta dos casos que forem se sucedendo. O senhor considera que foi descuidado, por isso contraiu o corona? Olha, eu sou indivíduo, você me conhece, São Paulo, eu vou para 45 anos de formado, só lidando com doenças infecciosas. É claro que quando algo te acontece, você reavalia tudo, tá? E tenta revalidar os teus sistemas. Pode ser uma coisa curiosíssima. Eu, há muitos dias antes, eu já estava atendendo meus pacientes, me protegendo e protegendo os pacientes. Eu estava atendendo de avental, luvas, máscara e óculos. Há dias que nós estávamos, eu e toda a minha clínica, nós estávamos atendendo. Nos hospitais que nós temos os pacientes internados,
Os protocolos são rígidos. Né? Ninguém entra no quarto de um paciente com suspeita se não estiver adequadamente regulamentado. Então, eu não acredito que eu tenha adquirido o coronavírus de paciente. Agora, a minha atividade pública ela é muito intensa. Eu convivo com pessoas, entrevistas, conferências, palestras, 24 horas por dia. Quer dizer, não tem um dia que eu não tenha alguma coisa. Que no começo foi muito mais presencial. As entrevistas eram as habituais. Microfone do repórter e microfone de você. Então, é impossível você prever tudo. Quando você falava com as pessoas, no começo você não mantinha um distanciamento de 2 metros. Né? E o aprendizado veio. Então, eu seguramente não me descuidei. Eu acho que fazia parte do risco inerente da minha atividade diária. É um fato bom. As pessoas do meu convívio, familiares, quem trabalha comigo, e mesmo os meus pacientes, eu não tenho notícia que nenhum deles tenha apresentado sintomas. A minha mulher seguramente não se contaminou porque ela tem exames negativos. Ela tem 3 exames negativos. Doutor Davi Wippe, a gente já perguntou para o senhor se já se vislumbra a possibilidade de volta gradual à normalidade, e o senhor disse que nesse momento isso não é possível. Então eu queria perguntar o outro lado. Se vislumbra a possibilidade de que o isolamento em São Paulo tenha normas mais rígidas? Isso está ali no cardápio de possibilidades? Quais são ali as variáveis que vão poder fazer com que isso seja implementado ou não? Ontem teve a reunião formal do Centro de Contingência. Nós ficamos reunidos de noite, a toca de WhatsApp de noite. Mas ontem, às 10 horas, nós nos reunimos formalmente por teleconferência. E vários cenários foram descritos e nenhum descartado. Não dá nesse momento para você prever muitas coisas muito para frente. Como não dá para descartar outras, vai depender da resposta da população e vai depender de como o agravamento da situação epidemiológica for ocorrendo. O sistema de saúde ele está pressionado, começando a ser pressionado. E é muito interessante, interessante e esperado, que agora o sistema que está sendo pressionado é o sistema mais público. O privado foi no início. A primeira onda de pacientes foram os oriundos do carnaval no exterior. Os que viajaram, quando voltaram, muitos estavam contaminados, contaminaram outras pessoas, outros familiares, e essa foi a primeira onda. Agora começa a chegar a pressão no sistema público. Então vai depender muito do que for acontecendo no dia a dia. E pode acontecer de o privado ajudar o público agora, doutor Davi Wippe? Nós temos uma conexão muito boa do Estado de São Paulo e muito robusta do sistema de benemerência público e privado. São Paulo tem uma rede de assistência grande, né? Só de hospitais públicos e estaduais são 103 hospitais. Se nós somarmos a rede privada de benemerência, isso ultrapassa mais de 600 hospitais. E nós sempre conversamos muito bem, o público e o privado, nunca houve dificuldade. As Santas Casas nos ajudam muito, isso é histórico, né? A história do Brasil ela vem junto com a história das Santas Casas, que normalmente são contratualizadas com municípios e estados. Então essa discussão é uma discussão do dia a dia e eu tenho certeza que as partes se ajudarão o tempo inteiro. Doutor Davi Wippe, minha última pergunta é a seguinte. A Prefeitura anunciou a criação nos hospitais de campanha, no Pacaembu e no Anhembi, de uma sala reservada a parentes, a familiares de internados, que são pacientes de baixa e média complexidade. O senhor não acha que esse aglomerado aí, porque os familiares vão querer sempre estar perto, pode disseminar mais ainda a doença? Com certeza não vai haver aglomeração, mas é uma angústia nossa que um paciente que está isolado num hospital de campanha tem alguma possibilidade de comunicação com a família e vice-versa. Eu vi o Rio Grande do Sul criou um robozinho
que ele vai de paciente a paciente, um potente sistema de internet, e o paciente consegue falar com seus familiares. Nós estamos estudando qual é a melhor maneira de humanizar essa relação, que o indivíduo já está doente, numa situação de internação no hospital de campanha, e distante dos familiares, é uma situação angustiante. Agora, nada será feito que reduza o distanciamento entre familiares e pacientes. Tudo isso é planejado, objetivando a segurança do paciente e do familiar. Doutor Davi Wippe, a periferia preocupa mais as autoridades aqui de São Paulo? A gente sente, né, pelas informações que chegam aqui, que nas áreas mais nobres da cidade o distanciamento tem funcionado mais do que no interior dessas comunidades, né? Aglomerações, as imagens que a gente assiste também captadas por helicópteros e pelas emissoras de televisão. A vida continua normal dentro de Paraisópolis, Heliópolis, e esse é o foco agora, a maior preocupação do governo? A preocupação, eu acho, de comunidade de periferia é enorme. Nós estamos muito preocupados. Eu vi ações na favela do Real Parque muito inteligentes, muito sensatas, muito bem elaboradas. E eu imagino que isso possa acontecer em outras comunidades. Existem lideranças ativas, o poder público está tentando ajudar muito, o privado também. Eu vejo iniciativas do sistema privado de ajuda a essas comunidades muito interessantes. Nessa hora, você tem que ter criatividade, tem que ter ação e tem que ter informação. E isso eu insisto muito, né? A informação que cria educação e convencimento, entendendo a dificuldade de quem vive numa comunidade. Né? De vez em quando eu ouço pessoas falando, e é preciso ir na comunidade para você entender, é preciso trabalhar na periferia, no interior do Brasil, para você saber como essas coisas funcionam. Mas eu acho que essas comunidades, até pelo seu poder de organização, podem auxiliar muito nessas iniciativas criativas e de alternativas. Agora, precisam ser ajudadas, né? Precisam ser ajudadas pelo poder público, precisam ser ajudadas pelas autoridades sanitárias. Nós precisamos estar perto, nós precisamos discutir soluções, mas evidentemente é uma enorme preocupação as comunidades e a periferia. Doutor Davi Wippe, eu tenho uma dúvida que é a seguinte: quando se conseguir, e acho que isso, pelo que o senhor está dizendo, para a gente está próximo, aumentar a quantidade de testes realizados por dia, isso não vai levar a um número não artificial, mas deslocado no tempo, do número de casos e número de mortes por Covid, já que esses testes estão represados? É o que eu chamei de integral. Vai chegar o momento que nós vamos ter esses exames atualizados. Uhum. Então, seguramente você terá um aumento de infectados e mortes além das mortes pelo coronavírus, nós vamos conhecer as outras causas de mortes oriundas da síndrome respiratória aguda grave. Esse dado é muito importante. Esse número de testes aí é importante por quê, doutor Davi Wippe, se não há cura para o coronavírus? Pois é, bem. Você não dá para fazer teste no Brasil inteiro. Não tem como. Seria um investimento diante das proporções que você não teria como marcar. Agora, são algumas situações que eu não tenho dúvida. Pacientes internados. Estudos epidemiológicos, onde você desenha um estudo e vai em busca de amostragens para saber como cursa a epidemia no município e no estado do país. As clínicas sentinelas que existem em todo o estado, que elas vigiam o vírus da gripe. Então, você adicionar o coronavírus para aumentar a vigilância. E, além disso, os testes estão sendo usados para pesquisas, que são, obviamente, evidentes. Quer dizer, nessa situação do paciente internado, entendendo que o paciente internado é paciente grave, ele precisa de diagnóstico. Uma coisa é internar um paciente com uma síndrome gripal não coronavírus. Outra coisa é coronavírus. Como é que você dá alta para o indivíduo e você recomenda que ele fica
em repouso 14 dias de casa isolado, sem saber se ele tem ou não coronavírus. O nível de isolamento é diferente para o indivíduo que tem uma pneumonia bacteriana, que não precisa de isolamento, de quem tem uma pneumonia viral por coronavírus. Então, para o paciente internado, é absolutamente fundamental. Para você calcular a letalidade, também é fundamental. Se você não tiver o número de óbitos, como é que você calcula letalidade? Esse é um dado interessante. Quanto mais você testar, menor vai ser a letalidade, menor vai ser a mortalidade. Quanto menos você testar, maior vai ser a letalidade e a mortalidade. Se você testar só doentes internados, que são graves, você vai ter uma letalidade muito alta. Então, todo esse cenário, ele tem que estar discutido com duas bases científicas de um lado, né? Recursos para que você tenha acesso ao mercado aquecido. O mundo está comprando reagentes, o mundo está comprando IPI, o mundo está comprando respiradores. Então, isso é uma situação que ela tem que ser muito bem vista, muito bem analisada e muito bem seguida. Bem, eu queria agradecer ao Dr. Davi Uip, médico infectologista, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo de São Paulo, que falou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada pela entrevista, Dr. Davi Uip. Bom trabalho, boa recuperação para o senhor, hein? Muito obrigado, é sempre um prazer contínuo falar com vocês. Muito bom dia.